E, na verdade, é fazer uma apresentação para tentar mostrar para as pessoas como que foi esse processo de implementação dos bancos comunitários no Brasil, né? Aqui a gente teve dois exemplos, né? O do Fabiano, que é super recente, que foi uma organização local, né? O do Marcos Rodrigo, que teve vamos dizer assim, um suporte financeiro, né, de uma empresa privada, mas ao mesmo tempo também houve essa organização local. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que a maior parte dos bancos comunitários foram criados por uma política pública federal, né? Do que a gente tem até hoje. Bom, então esse é o objetivo, né? Tentar entender como foi esse processo de implementação pela Senais, que é a Secretaria de Economia Solidária, né? Que estava ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego, no governo do Partido dos Trabalhadores, e de um governo municipal, que, no caso, quem vai fazer essa parte da explanação vai ser o Anderson, tá bom? A gente vai dividir essa aula, então. Bom, então aqui eu queria que vocês se atentassem a essa linha do tempo que eu fiz aqui, meio que para resumir os principais momentos, né, para os bancos comunitários no Brasil, pensando nessa questão de implementação, né? Então, em 1998, a gente tem o primeiro banco do Brasil, que é o Banco Palmas, e se cria alguns bancos comunitários, né, então foi esse primeiro, foi o Banco Palmas. Em 2003, a gente tem a criação da Secretaria de Economia Solidária, que era liderada pelo professor Paul Singer, né, que é uma figura muito importante para a economia solidária no Brasil. E houve, né, em 2004, a criação de um banco que teve um contato com o Joaquim para essa criação. 2005, a gente tem o Banco Bem, da Leonora, que a gente conversou, né, na primeira aula. Ela é hoje uma das coordenadoras da rede. E aí, em 2006, a gente já tem essa parceria da Senais com o Instituto Palmas, né, que vai, como que eu posso dizer, né, vai levar à criação da metodologia de bancos comunitários no Brasil, que vai ser feita, vai ser desenhada a partir daquilo que o Banco Palmas havia feito, né? Então, o que eu queria chamar a atenção é que foram, assim, né, pouquíssimos, né, foram dois bancos, um banco, que é o Palmas, e depois poucos bancos que foram criados aí dentro desse período, né? Depois, a gente tem o Banco Tupinambá, coloquei ele aqui porque ele é um dos coordenadores da rede, né? Então, foi o primeiro banco do norte do Brasil, então, acho que isso é importante. E aí, a gente vai começar efetivamente a política pública com editais da Senais, que eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Que foi esse período de 2010 e os editais duraram mais ou menos até um resquício de 2015. 2016, a gente tem a troca do professor Paul Singer por um ex-delegado, ex alguma coisa da polícia, né? 2017, 2018, a Senais, ela é rebaixada para uma subsecretaria, e 2020, a gente tem simplesmente a extinção total do Ministério do Trabalho e Emprego, né? E lógico que, juntamente com isso, a Secretaria de Economia Solidária. Bom, então, aqui, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que em 2006 a gente tem uma parceria do Banco Palmas com o Banco Popular do Brasil. E essa parceria vai levar à criação de bancos comunitários, tá? Então, qual que era o intuito? Né? Que esses bancos, eles se tornassem correspondentes bancários. Então, vou falar um pouco disso, porque eu acho que a gente falou muito pouco no curso, né? E isso é importante. Então, o que são correspondentes bancários? São pontos, né, lugares do território, pode ser um caixa de supermercado, pode fazer esse serviço de correspondente bancário. Ele não necessita um sistema técnico para ele ser realizado, assim, muito técnico, né, como bancos tradicionais têm agências, por exemplo. E esses bancos, né, com esse valor, foram criados esses bancos comunitários aí, e que seriam correspondentes, né? Então, esse mapa, ele é de 2014, tá certo? Que ainda o correspondente bancário,
ele era forte, vamos dizer assim, né, era um serviço forte que o Banco Comunitário ele disponibilizava. Então, a gente tinha, né, de um total de uma amostra que eu obtive, né, pela Nexol, de 83 bancos comunitários, 42% eram da Caixa Econômica Federal. Então, no primeiro momento, em 2006, eles eram correspondentes do Banco do Brasil, e no segundo momento, eles se tornaram correspondentes da Caixa Econômica, né? Dessa pesquisa que a Nexol fazia, né, porque a Nexol, inclusive, ela era uma executora nacional, que a gente vai falar, o que os bancos comunitários que eram correspondentes responderam, né? Por que era interessante ser correspondente, né? Por 40% disse o seguinte, que o correspondente ajudava na captação de recursos para algumas despesas, que existia uma possibilidade de alguns serviços bancários para disponibilizar para a população e que isso aumentava o fluxo de pessoas no banco. 20% responde que ajudava na utilização da moeda, porque assim, a pessoa vai lá, faz o serviço de correspondente, acaba vendo que tem uma moeda local, fazia uso da moeda. E, por fim, ajudava na divulgação do banco, né? Então, acho que o Anderson vai trazer aí uma crítica, um outro olhar aí do estudo dele em relação a isso, né? E agora, né, o dado mais recente é de 2021, né? Então, o Joaquim, ele me deu, né, dados para trabalhar. Então, assim, de 61 bancos comunitários que a gente tem, 23% ainda oferecem esse tipo de serviço, a maior parte ainda é da Caixa Econômica Federal, e alguns outros correspondentes, como, por exemplo, Banco Afro, que são bancos menores, fazem esse serviço de correspondente, tá? Então, esse primeiro movimento vai ajudar a criar bancos comunitários no Brasil, né? E aí, em 2010, né, que é o edital da Senais em 2013, são dois momentos importantes para a criação e implementação de bancos, né? Então, como a Senais, ela executou essa política pública? Basicamente, ela criou uma entidade executora nacional e entidades executoras regionais, né? Então, nesse primeiro momento aqui, a entidade executora nacional era o Banco Palmas, o Instituto Palmas, né? As entidades regionais, né? Então, tinha o Instituto Capital Social da Amazônia, que é a figura burocrática do Banco Tupinambá, para a região norte, a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão para a região nordeste, o Núcleo de Economia Solidária da USP, como eu falei, para a região sudeste, e o Banco Bem para a região centro-oeste. Então, era essa a divisão que era feita, tá? E, em 2013, a gente tem uma nova configuração, né? O Unesol da USP, ele acaba se tornando a entidade executora nacional, o Palmas vira a do Nordeste, o Capital Social da Amazônia, que é o Tupinambá, continua na região Norte, e o Ateliê de Ideias, que acaba se tornando a figura burocrática do Banco Bem, faz a execução da política na região Sudeste e Centro-Oeste no Brasil, tá? O que essas entidades faziam, né? Então, só para exemplificar aqui o que foi esse último edital de 2013 até 2015, né? Então, a gente vê aqui uma organização para vocês entenderem, né? Então, a gente tem a Senais, que basicamente fazia toda essa organização, a Nexol, que seria essa executora nacional, que acabava gerenciando essas executoras regionais, né? Então, basicamente, o que uma entidade executora nacional fazia, né? Ela promovia encontros entre essas entidades regionais, né? Para capacitar essas entidades dentro da metodologia. Já, isso é muito importante, a entidade executora regional, era ela que era a responsável por procurar lugares no território, né, para se implementar novos bancos comunitários, né? E, depois disso, ela tinha que dar suporte para esses bancos. E as Senais? As Senais, ela participava desses encontros, ela tinha que unir todas essas informações e fazer uma análise financeira do que essas entidades executoras regionais estavam fazendo, né? Então, basicamente, era meio que esse o papel dessas entidades. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui? Que existia uma organização
para que houvesse implementação de bancos comunitários no Brasil via governo federal. Tá? Só que essa organização levava em consideração essas entidades executoras que, com algumas exceções, eram os próprios bancos comunitários, né? E para fazer a implementação era necessário também um lugar que já tivesse uma associação de moradores desenhada, né, líderes comunitários, para que isso se desse na prática, né? Então, a Senais, ela cria 4 fases de implementação, né, que eu acho que pode ajudar aí na inspiração, né, de quem estiver buscando criar novos bancos, né? Então, a gente tem a fase de identificação, que quem fazia era a entidade executora regional, por exemplo, o Banco BEM, né? Então, ele procurava esses lugares para poder implementar, e já tivessem uma organização comunitária, né? Então, acho que ficou bem claro na fala dos demais a importância de um líder comunitário para que o projeto se viabilizasse, né? E, ao mesmo tempo, procurava apoio público, de universidade e, inclusive, de iniciativas privadas, né? Que é o caso, por exemplo, que a gente viu na aula. A segunda fase de preparação, né, seria a sensibilização desses moradores, de produtores e comerciantes, né? E isso era feito por meio de capacitação, né? Então, se fazia cursos, oficinas, tudo em economia solidária. A gente está falando de uma Secretaria de Economia Solidária e de bancos que estavam consolidados dentro dessa perspectiva. Tá? A fase de implementação é quando o banco entrava em funcionamento mesmo, né? Então, era treinar a equipe do banco, fazer um registro formal desse banco, né, com o CNPJ, ou normalmente usam das associações que já têm um CNPJ, abriam esse cadastro desse banco no cartório, né? E a fase de consolidação, que essas entidades executoras regionais precisavam acompanhar, né? Que era ver quais eram as dificuldades do banco que apresentavam e como articular novos parceiros. Tá? Então, é importante a gente compreender que essa política, né, ela cresce substancialmente o número de bancos, né, por exemplo, em 2011 a gente tem 30 novos bancos que foram criados, que é reflexo, por exemplo, do edital da Senais de 2010, por exemplo, né? E essa política, ela estava dentro de um plano maior do governo federal, que era o Plano Brasil Sem Miséria, né? Então, existiam 3 eixos desse plano, né? E o eixo do banco comunitário estava dentro do eixo urbano, da inclusão produtiva, do eixo urbano, da economia solidária, né? Por exemplo, sei lá, um outro tipo de ação do governo federal dentro desse Plano Brasil Sem Miséria é o Água para Todos, Luz para Todos, por exemplo, Bolsa Família. Então, tudo isso estava dentro de um grande guarda-chuva, que era esse Plano Brasil Sem Miséria, já no governo Dilma. Tá? Bom, e como que fica, né? O que acontece quando acaba essa política, né? Então, o que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, né? Então, a gente falou desse edital de 2010, do Plano Brasil Sem Miséria e desse edital de 2013. Então, esse conjunto aqui de ações que a gente pode chamar de verticalidades, que a gente vem estudando, né? Uma verticalidade institucional, porque parte do Estado, e ela é carregada, né, dessa busca por uma inclusão dessa população ao sistema financeiro, mas principalmente para combater a extrema pobreza, acontece nesse período, né? E aí, o que vai acontecer posteriormente, né? Então, essa parte aqui adiante, né? Então, vamos lá. Já estou finalizando, né? Então, basicamente, a gente tem aqui, né, dentro da ação do governo federal, que até 2015, 2 grandes momentos, que são parcerias para ser correspondente bancário, foram 26 bancos criados nesse período. 2010 a 2015 foram 44%, que foi o período dos editais, né? E aí, como que é hoje, né, de 2016 a 2020, né? Então, eu fiz um levantamento, né,
dos bancos que foram criados nesse período, foram 31 bancos ao todo, né, de 2016 a 2020 que foram criados aqui. A maior parte substancial está ligada à implementação através de incubadoras tecnológicas e solidárias de universidades federais, né? Então, 36% está ligado a essas incubadoras. Outros 26% a organizações não governamentais, 16% a organização social, que é, por exemplo, o caso do Banco Costeira, né? 2 são criados através de governo municipal, só um foi criado, né, que seria 3%, por um banco comunitário, que seria o Ateliê de Ideias, e 13% a gente não encontrou informação de como foi implementado, né? Então, como que esses bancos estão sendo criados. Bom, então, basicamente, a gente tem 71% desses bancos comunitários que a gente tem no Brasil hoje, foram 159 iniciativas. O que eu estou considerando dentro dessas 159 iniciativas? Bancos que estão em funcionamento, que não estão em funcionamento, que estão inativos, por exemplo, que fecharam as portas. Tem banco que não está em funcionamento, mas não deixou de ser um banco comunitário. Bancos que estão em implementação, né? Então, ao todo, nós temos 159 iniciativas de bancos comunitários no Brasil, né? Dessas 159, 71% delas foram criadas através da Senais, através de política do governo federal, né? Então, eu estou chamando a importância para como é diferente quando a gente tem um governo progressista governando o país, né? Então, e ao mesmo tempo, a última questão que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte, né? É que quando esses bancos, eles chegam nos lugares, a política pública chega no lugar, né? É lógico que existe uma organização local ali que vai levar a organização daquele banco, né? Então, não existe uma regra, como o próprio Marcos Rodrigo falou, que eles eram obrigados a seguir, né? Existiam alguns valores principais, mas cada um se gerenciava de uma determinada maneira, né? Então para mim é interessante ter moeda local, para mim é importante ter o crédito produtivo. Olha, aqui é fundamental o crédito habitacional. De acordo com as necessidades daquela população, eles iam criando as suas linhas de crédito, né? Então, essa organização local, ela é fundamental. E eu gostaria de chamar a atenção também do seguinte, não foi uma política pública de cima para baixo, literalmente, né? Por quê? Porque se levou em consideração, na feitura, né, dessa política, o lugar, né? Então, sem isso, né, a política ela não se desenhou. Foi criada a partir da metodologia do Palmas, mas não se ignora aquilo que já existe no lugar, né? Então, isso é muito importante, né? Normalmente, as políticas públicas não levam isso em consideração, né? Então, a gente não pode falar que é uma coisa de cima para baixo, mas que foi criada junto com bancos comunitários. Bom, então, e por fim, né? Esse último período que a gente não tem, eu não posso dizer isso, ou posso, não temos governo, ou temos um que atrapalha e que piora a nossa situação, né? De 2016 a 2020, a gente tem outras formas de implementação, né? E a maior parte delas está ligada a universidades, tá bom? Bom, então, era isso que eu queria trazer para a nossa contribuição aqui da aula de hoje. Obrigado, Carol. Acho que foi uma consideração bem relevante, bastante relevante, né? Em relação a esse período de implantação de bancos comunitários, setor edital das Senais, e a ideia de mostrar a implantação de bancos comunitários para uma política pública. Então, eu vou aqui aproveitar o tempinho logo que a Carol me deu, esse 1 minuto a mais aí, que já vai fazer uma diferença, que a gente está com o cronograma um pouquinho atrasado, e começar a minha apresentação. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vou compartilhar aqui a tela para a gente começar. Todos conseguem ver? Se todos conseguem, tá me bloqueando aqui. Sim, está abrindo. Chegou. Eu vou apresentar por aqui, porque se eu apresentar no modo apresentação, acho que... foi, beleza. Então, essa é a ideia da aula de hoje, né, do Observatório, e do Marcos e do Fabiano.
A ideia aqui é apresentar fatores de implantação e construção de um banco comunitário, mas tendo como estudo de caso o Banco Comunitário da Cidade de Deus. Eu acho que vale muito reforçar o que o Marco Rodrigo colocou em relação a que não existe uma regra para implantação, e também que o Fabiano mostrou que a pandemia trouxe um outro modelo de implantação, que responde um pouco o que a Carol coloca em relação à questão das incubadoras universitárias ter fomentado esses bancos comunitários a partir de 2016, e lembrar que o Banco Comunitário do Preventório ele vem numa política de extensão também universitária. Então, esses dois modelos que a gente traz aqui, eu acho que responde muito bem essa ideia da implantação atual, né, que o Fabiano também coloca muito bem, que ele participou de diversas lives, encontros com outras pessoas de bancos comunitários e lideranças também comunitárias, enfim, é um outro modelo. Esse modelo de banco comunitário da Cidade de Deus, ele nasce através de uma política, de um projeto de economia solidária chamado Rio Economia Solidária. Esse projeto ele começa no ano de 2010, no final de 2010, aqui no Rio de Janeiro. Parou a apresentação? Desculpe interromper. Não, é que a janela do PowerPoint está na frente, agora voltou, beleza. Ah, voltou, beleza. Voltou e saiu de novo. Se você tentar minimizar a janela do PowerPoint, acho que pode rolar. Melhorou? Foi. Então, a ideia nasce na implantação no conjunto habitacional Cidade de Deus, que talvez todo mundo que não é do Rio de Janeiro, outras pessoas que não são do Rio de Janeiro, deva conhecer por conta do filme Cidade de Deus. A Cidade de Deus é um território que ele nasce da política de remoção do governo Carlos Lacerda, aqui no Rio de Janeiro, que ele coloca a população que estava às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, população da Zona Norte do Rio, para morar num território que fica perto da Barra da Tijuca, onde, na época, era chamado de pessoas que serviriam para prestar mão de obra àquela população. Era esse o termo que era utilizado na Cidade de Deus. Tá? No livro do Cidade de Deus, do Paulo Lins, a gente encontra muito essa referência também. E a Cidade de Deus nasce num projeto de habitacional muito mal projetado, muito mal pensado na época, que um videozinho que não tem como mostrar agora, que talvez um vídeo de 1 minuto, ele mostra muito bem. O arquiteto da época fala o seguinte: olha, o governo pediu para pensar umas centenas ou milhares de casas num período de 2 dias. Pensou-se naquele projeto de habitacional, de conjunto habitacional, de habitação popular, de habitação mesmo popular, e esse projeto ele deixa os moradores num território sem água, esgoto, eletricidade, enfim, era um problema muito sério habitacional. Não diferente também da questão do conjunto Palmeiras e Fortaleza, que também nasce dessa proposta aí de remoção, né, de remoção dali do litoral cearense. Essa é a ideia da Cidade de Deus. E aí o projeto ele fica muito, não sei se vocês conseguem ver meu cursor, o banco comunitário fica nessa área aqui da Cidade de Deus chamada 15. É uma área muito comercial. Existem outras áreas que têm a presença muito forte da violência urbana, do narcovarejo, enfim, de outras forças que também são mandatárias do território, vamos chamar assim, né? E aí esse projeto funciona muito bem aqui nessa área do 15, onde tem a área de concentração comercial. Mas, mesmo assim, a gente tem alguns questionamentos por ele ter funcionado nesse território. A Cidade de Deus, segundo o censo, tem de 2010, né, tem mais de 36 mil habitantes, né? Então, assim, a população é um bairro, na verdade, é uma comunidade que é um bairro, né, no Rio de Janeiro. E aí, a ideia do banco da Cidade de Deus, ele nasce da seguinte proposta. Depois do filme Cidade de Deus, que eu comentei aqui agora, foi criado o Comitê Comunitário da Cidade de Deus, um conjunto de associações de moradores, associações de bairros comunitárias, que reivindica a melhoria da Cidade de Deus. Melhoria essa que nasceu de uma provocação do filme, que o filme foi muito mal visto pela comunidade, né, que colocou a Cidade de Deus com aquele olhar da década de 70 da violência urbana presente. A Cidade de Deus não era só isso, o comitê reivindicava essas questões. E aí, para isso, nasceu um plano de desenvolvimento local, comunitário, né, ou local, como queiram chamar, que essas associações conseguiram constituir, com apoio também de diversas instituições, entre eles a Rede Sesc, a Lanza, que é a linha amarela, onde eu mostrei ali, a Cidade de Deus é cortada pela uma via expressa, que é chamada linha amarela, que liga a Barra da Tijuca até a cidade universitária aqui do Rio de Janeiro. E nesse plano de desenvolvimento comunitário, a Cidade de Deus começou a pensar o que a Cidade de Deus precisaria,
O que precisar na Cidade de Deus melhorar na Cidade de Deus? É pensar em educação, cultura, esporte, trabalho e renda. E nessa questão de pensar trabalho e renda, tinha uma proposta de um banco comunitário, que lideranças da época pensou que banco comunitário seria importante para o desenvolvimento local. E aí esse pool de comitê, chamado Comitê de Associações Reunidas, criou uma instituição jurídica chamada Agência de Cidade de Deus de Desenvolvimento Local. Essa agência é a instituição social que vai abrigar o Banco Comunitário da Cidade de Deus. Então, esse foi o cenário a partir do filme de 2003 até os anos de 2009, por exemplo. E aí, depois, na Cidade de Deus, começa a ter um boom, uma explosão de atividades sociais, de segurança, enfim, outras atividades surgiram na Cidade de Deus, outras manifestações, ou até mesmo projetos, não vamos chamar de política pública, mas projetos surgiram na Cidade de Deus. Tem a UPP em 2009, a Unidade de Polícia Pacificadora, com a ideia da pacificação de território, que é uma ideia muito questionada, totalmente muito questionada e contraditória. A UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento, que não existia um pronto atendimento no bairro da Cidade de Deus, projeto de urbanização chamado Bairro Maravilha, e vem o Rio Economia Solidária. Rio Economia Solidária é um projeto de economia solidária, falei com recurso do PRONAS, Programa Nacional de Segurança e Cidadania, que tem um convênio com a Senais, e aqui no Rio de Janeiro, na Prefeitura do Rio, na primeira gestão do prefeito Eduardo Paes, foi até a segunda gestão, existia uma Secretaria de Economia Solidária. Então, esse projeto de Economia Solidária, ele é gerido no local pela Secretaria Municipal de Economia Solidária, mas tinha apoios e institucionalidades diversas no projeto que participavam. Entre eles, o Banco Palmas, com a questão da implantação do Banco Comunitário da Cidade de Deus. Tinha também o Soltec, que hoje é o NIDS, da UFRJ, que fazia toda a parte de pesquisa do sócio-produtivo do território, que eu acompanhei, estava presente nessa equipe, coordenava essa equipe na Cidade de Deus. Da onde vem a minha questão de buscar o porquê da implantação de um banco comunitário? Eu já tinha passado anteriormente por um projeto de economia solidária, outros projetos, quase em toda a minha carreira como economista. Começo com a questão de pesquisar os empreendimentos do artesanato, vejo que tem um gargalo de crédito, comercialização, e nesse gargalo de crédito eu vislumbrei pesquisar no doutorado a questão do crédito para esses empreendimentos. E estava naquele projeto, naquele momento, do Rio Economia Solidária, coordenando a equipe local da Cidade de Deus, e vislumbrei que meu desejo poderia se tornar uma realidade, ver como que o crédito ele poderia potencializar o desenvolvimento local. E aí pesquisei no doutorado essa ideia da implantação de bancos comunitários. Mas a ideia inicial era pesquisar o desenvolvimento local através do banco comunitário. E depois eu explico por que eu passei a pesquisar a implantação de um banco. E aí, em 2011, teve a visita do Barack Obama, também movimentou muito o território, que ele repete aquela ideia do Bill Clinton nos anos 90, que visita a Mangueira, aqui no Rio de Janeiro. Então, o Barack Obama, ele visita a Cidade de Deus e tem uma ovação, uma motivação muito grande, porque eles conseguiram trazer aquela metáfora do nós por nós. Eles viram um presidente negro, o primeiro presidente negro norte-americano, visitando a Cidade de Deus. Então, acho que aquilo emocionou muito os moradores. Eu também estava naquele momento, assisti. E depois teve uma construção de outros conjuntos habitacionais em parte do território, que antes eram muito degradados e também pertenciam às forças paralela do território. Em 2016, a gente tem as Olimpíadas aqui no Rio e uma medalhista olímpica faz um desfile aberto na Cidade de Deus, que é a Rafaela Silva, e esse desfile também teve que ser negociado entre a UPP e as forças paralelas do local para esse desfile ser realizado. Aí a Cidade de Deus já estava em uma outra esfera em relação à segurança pública. Começava a ter fragilidade, a participação estava menor. E isso também vem com a história também do banco comunitário, ele começar a ter uma derrocada nesse período. Essas fotos são a inauguração do banco comunitário, A gente tem cerca de mais de 30 reportagens de inserções em diversos veículos de comunicação sobre o banco comunitário da Cidade de Deus. Eu acho que foi um marco importante, Diversas redes cobriram a inauguração. Aí nessa foto está o Polsinge, o prefeito da época, Eduardo Paes, que hoje também é prefeito do Rio, a presidente do banco, o secretário e o subprefeito daquela região. Então, foi eu acho que foi um evento político muito importante naquele momento. E a dona Benta
e a dona Nancy elas cunham as notas da CDD, as notas chamadas CDD, que é o Banco Comunitário da Cidade de Deus. Então, se vocês repararem nessa foto, tem aqui Banco Comunitário da Cidade de Deus e Agência da Cidade de Deus de Desenvolvimento Local. Então, funcionava a mesma coisa no mesmo local. Então, chama atenção para isso, porque é uma crítica que faço depois no processo de implantação. Né? Porque eu faço essa crítica a partir de um estudo e a partir também do que poderia ser um protótipo de política pública de implantação de bancos comunitários. Uma coisa, quando o Marco Rodrigo traz o seguinte exemplo, o Banco Comunitário faz diversas outras ações para a comunidade. Ali existia uma associação, não era uma política pública de implantação, e é preciso também movimentar aquela associação com outras atividades, sem dúvida nenhuma. Mas essa crítica que faço, você tem na agência, a sede do banco e diversas outras atividades, e depois eu mostro por que um pouco à frente. E aí, essa é uma reportagem da Telesul, eu não vou exibir para a gente não passar muito tempo aqui na apresentação. Eu trouxe alguns itens da questão da metodologia da Senai, né, de implantação de bancos comunitários. Né? Primeiro, aquele processo de sensibilização, um processo muito democrático, muito participativo, mas o Banco da Cidade de Deus ele é implantado de março de 2011 a setembro de 2011. Eu acho que foi um período muito curto, cerca de 6 reuniões. Se a gente levar em consideração, sempre tem uma comparação, né, com o Banco Palmas, né, que é um modelo de bancos comunitários. Né? Claro, existe outros modelos de bancos comunitários também bem-sucedidos, mas é claro que o modelo do Banco Palmas ele sempre trazia um exemplo para a Cidade de Deus, que naquele momento era o banco que eles viam, que eles enxergavam, eles não enxergavam outro, apesar de depois passarem a conhecer outro. A gente teve 97 reuniões para implantar o Banco Palmas, no Conjunto das Palmeiras, em Fortaleza, numa comunidade também. Na Cidade de Deus, 6 reuniões. Isso pensando numa política pública. Então, também é uma coisa que eu também não concordo muito, né, com essa implantação muito curta de um banco comunitário, nessa perspectiva de política pública, de ter uma implantação bem mais pautada como um modelo, de fato, de implantação. E, é claro, né, você tem um território com 39 mil moradores, 36 a 39 mil, pelo censo 36, alguns moradores falam que existe mais, que existe 39, enfim, dados oficiais, 36 mil moradores. E você tem uma participação efetiva nas assembleias, vou chamar a última assembleia, que foi uma participação mais efetiva, que aconteciam sempre em determinados locais, não no mesmo local, uma hora era na igreja, outra hora na escola de samba da Cidade de Deus, outra hora na agência. Essa última na escola de samba teve em torno de 300 pessoas. Essa foi a mais volumosa em número de pessoas, e também mídia, que também teve uma cobertura jornalística na época dessa assembleia. Enfim, participativa, mas olhar para a população, isso representa 1% da população da Cidade de Deus. Por aí, cerca de 1%. Enfim, depois dessa questão de sensibilização, teve um processo muito importante que foi gerido pelo Tassiano Barros, do Banco Palmas, do Banco Palma Tatá, que foi o processo de formação do Banco Comunitário, formação em economia solidária, formação na ideia e da metodologia de bancos comunitários. Uma formação, foi muito rica essa formação, esse processo de formação. Talvez melhores fases da implantação do banco comunitário. Em moeda social, no atendimento, as visitas. A Otacianes ficou cerca de um mês aqui no Rio de Janeiro para acompanhar essa formação das pessoas que iriam trabalhar no Banco Comunitário da Cidade de Deus. E ficou um mês no Rio, isso não quer dizer que ela não tenha dado suporte também nessa metodologia não presencial. Continuou com esse suporte, não foi um processo muito rico. Mas, assim, isso não quer dizer que esse processo seja rico, que o banco também cometa falhas, como todo ser humano comete falhas, não só falhas técnicas, mas falhas administrativas, mas falhas no processo que era um modelo novo de metodologia de desenvolvimento local também, para aquelas pessoas que estavam ali, que nunca tinham trabalhado com a economia solidária, talvez nunca tinham trabalhado com a lógica da economia solidária, que fala de economia solidária, que o banco comunitário a gente chama de um empreendimento econômico solidário. E o banco é um empreendimento também, de fato, ele tem que ter ali na visão que eu apresento como na minha pesquisa, um banco é um empreendimento econômico solidário. Não é que esse empreendimento tem que dar lucro e esse lucro tem que ser destinado aos acionistas, esse lucro tem que ser para a comunidade. Esse é o ponto de fazer esse banco funcionar. E aí também tinha essa parte de formação do correspondente bancário, do acompanhamento diário das operações
e do Comitê de Análise de Crédito. Então, foi muito rico esse processo. Depois dessa fase, a gente também fez algumas entrevistas e debates com pessoas que ajudaram, né, a implantar. Primeiro foi o secretário Marcelo Costa, né, que é professor da Universidade aqui do Rio. Ele dizia o seguinte, que as idiosincrasias do território, da cidade do Rio de Janeiro, de todo o processo, podem ter contribuído para uma derrocada na consolidação do Banco Comunitário da Cidade de Deus. Por hora, também, ele acha que o trabalho foi muito positivo que foi gerado ali. Acho que ele traz aquela ideia da economia solidária, da autonomia, da participação, da questão pedagógica. Ele traz muito também essa ideia. Mas é um contraponto com a ideia do banco gerar uma externalidade positiva no sentido de provocar o desenvolvimento, provocar o uso da moeda local. Esse é um contraponto que tenho a ideia do Marcelo. O Joaquim, que foi o cara que implantou, Joaquim Melo, que esteve aqui conosco, né, que ele, à frente do Banco Palmas, ele define que o banco define um banco para o outro é o poder local. Então, o que ele quer dizer com isso? O que define o Banco do Preventório, Banco da Costeira, Banco Mumbuca, é o poder local daquele território. Ele diz que o território, aquelas instituições que estão gerindo aquele banco, tem que aceitar o desafio de resolver o problema a partir da sua implantação. É um pouco que Marco Rodrigo trouxe, é um pouco também que Fabiano também apresentou aqui. Então, talvez na Cidade de Deus, mesmo tendo um engajamento muito forte do território, com diversas questões sociais, na questão do banco comunitário, esse território talvez tenha ali, não vamos dizer, não é que o território tenha deixado de lado, mas talvez não tenha tido a percepção do que era um banco. Por que eu estou falando isso? É questão que o Marcelo também traz uma observação muito importante. Quando o banco caminhava para a Cidade de Deus, o banco era do território. Quando o banco passava por problema, o banco era da prefeitura, porque a prefeitura ajudou a fomentar esse banco. Então, assim, tem algumas questões que o território também precisava responder, como também o gestor público também precisava responder, que foi uma implantação motivada pelo processo de um projeto de política pública. E aí, a gente tem um processo de gestão que eu chamo a atenção aí, que eu acho que foi um grande problema nessa questão da implantação, processo de gestão do banco. Primeiro, você tem lá a Agência de Desenvolvimento Local como a figura gestora desse banco. Na nossa concepção, deveria ter uma instituição, abrir uma instituição chamada Banco Comunitário da Cidade de Deus, tá? Porque provocaria mais um pertencimento sobre o banco, quem estava à frente dessa agência, porque a presidente do banco também era presidente da agência. E ela também tinha uma instituição, ela presidia também uma instituição local. Então, ela tinha 3 frentes de trabalho: Banco Comunitário da Cidade de Deus, a Agência de Desenvolvimento Local da Cidade de Deus e a instituição que ela presidia, por fazer parte daquele consórcio chamado Agência de Desenvolvimento Local, que eu expliquei agora. E tem questão também do Conselho Consultivo do Banco Comunitário, que chegou a fazer cerca de 3 reuniões no início aí de 2011 até 2013, mais ou menos. Depois fez outras de 2014 e 2015, que não era muito ouvido. Esse Conselho Consultivo é muito importante para os bancos. Além de associações do território, participavam desse Conselho Consultivo outras instituições que tinham relação com a agência comunitária. Então, esse Conselho Consultivo, ele não tinha poder de veto. Também, que eu não sei se isso poderia ser problema ou não, poder de veto e voto, né? Ele aconselhava, mas o caminho ali era seguido pela gestão do próprio banco, né? Outra questão que eu também trouxe aqui no processo de gestão, que é muito importante mostrar, essa ideia do organograma do banco comunitário. Eu coloquei em verde 3 pessoas ali, 2 pessoas, na verdade. A Maria Cristina e a Lisete Martins. Eram as 2 pessoas que eram remuneradas. Outras pessoas que estavam presentes no banco trabalharam num período ali, outro tinha uma bolsa por 6 meses, enfim. Mas a Maria Cristina e a Lisete Martins eram remuneradas pelo banco. Então, tinha uma série de atividades, como acompanhamento do crédito, correspondente bancário, concessão de crédito, gestão da carteira do crédito, que era acompanhado com as mesmas pessoas.
E uma outra questão ali que vale muito apresentar é a ideia da divulgação do crédito, a divulgação do banco comunitário, que não era, às vezes, realizada porque tinha outras atividades. Dentre essas outras atividades que eu chamo muita atenção, que deu muito problema, é o chamado correspondente bancário. Eu vou até avançar aqui e depois voltar para essa questão de notas e da questão de moedas e crédito. O correspondente bancário, ele deu problemas porque o banco perdia a sua função de banco comunitário. No meu ponto de vista, na pesquisa, nas entrevistas, nas análises dos documentos, e também acompanhando esse Banco da Cidade de Deus, depois do término do projeto de economia solidária, eles recebiam notas falsas, eles tinham alívio, eles chamam de alívio, né, que é você fazer o depósito recebido em reais num banco comercial, uma caixa econômica, sem segurança. Muitas dessas pessoas que eu mostrei ali naquele organograma, levavam esse dinheiro em ônibus, transporte público, ônibus, dentro dos seus corpos, né? Colocavam escondido nos corpos para poder fazer esse alívio com uma certa segurança. Prejuízo, tiveram muito prejuízo também, demandava muito tempo que é da fim do banco comunitário, que eu chamo do uso da moeda social, do crédito solidário. E também tem uma questão que é importante apresentar, que na reunião do Conselho Consultivo já tinha uma indicação para a extinção do correspondente bancário. E o Banco Comunitário da Cidade de Deus, mesmo estando numa comunidade ali com presença de violência urbana, sofreu um assalto. E esse assalto deu um prejuízo também muito grande ao banco. E aí a gente também chama atenção com essa questão do banco nesse processo de implantação no crédito. O número de crédito do banco foi baixíssimo, né? Um número de clientes de 34 clientes, um crédito em média de R$ 91 e um volume de recursos de 8.940 CDDs ali, ou reais. Então, a utilização do banco na modalidade de crédito foi muito pequena também, que era a proposta do banco. E, é claro, a proposta maior, né? Além do crédito, o uso da moeda. A circulação era muito pequena da CDD, né? Era comum, não era muito comum a troca de real para o CDD, mas era muito comum quando existia o uso da moeda através da oferta de crédito. Mas, mesmo assim, o banco utilizou muito pouco, porque eram poucos comércios que aceitavam. Claro que existiam os dois mercados que aceitavam a CDD, mas não eram todos os comércios do território que aceitavam a moeda. Também aí volta aquela questão da divulgação do banco, que a gente traz como um problema. Então, a gente tem aí eu coloquei esses fatores de implantação, e a gente tem na implantação dois modelos, né, que eu apresento aqui na minha pesquisa com dois modelos. O modelo do território, que o território demanda uma implantação de um banco comunitário, que eu considero um modelo muito genuíno, que o território procura as instituições, como a Rede Paulista de Bancos Comunitários, como também a Rede Brasileira de Bancos Comunitários e também o Instituto Banco Palmas. Eu acho que essa implantação ela também é muito genuína, porque mostra a força do território para implantar esse banco comunitário. É o que o Fabiano também trouxe aqui. Ele foi lá, numa dificuldade social, ele apresenta essa ideia, econômica social, ele apresenta essa ideia de implantação de banco comunitário. E também do poder público. Aí vem a metodologia da Senais e também essa metodologia de projeto que a gente tem no Rio Economia Solidária. Então, essas questões que a gente traz como ideia de implantação de bancos comunitários. Nesses fatores aí que eu chamo a atenção aí de sensibilização e planejamento do banco, eu achei que foi bem interessante. O processo de formação também eu também elogiei muito, mas a implantação como um todo, eu tenho algumas críticas que eu apresento aqui. Essas críticas. Primeiro, olhar que esse banco foi implantado com recurso do chamado projeto Rio Economia Solidária. Esse projeto ele tinha um recurso totalizado em 8 milhões. Esse banco ele é implantado com 1,6% dos recursos do projeto. Então, aí isso dá uma ideia bem pequenininha de uso dos recursos para fazer essa política de implantação de bancos comunitários. Isso também tem uma crítica aí, esses valores que são colocados. Depois eu chamo a atenção
pelo papel do território, que eu acho que isso aí é crucial para a questão da consolidação desse banco. O Instituto Banco Palmas, ele implanta esse banco comunitário na Cidade de Deus, num território que foi originalmente colocado para a prefeitura, pela Prefeitura do Rio, implantar um banco comunitário. Existiam 4 territórios desse Rio Ecossol, desse projeto Rio Ecossol: Cidade de Deus, Santa Marta, Manguinho e Alemão. Cidade de Deus era o maior território. Talvez, um modelo de protótipo, um modelo de política pública inicial, poderia ser implantado esse banco comunitário em um território menor desse projeto de economia solidária, para servir como modelo, como, por exemplo, a comunidade de Santa Marta, que é uma comunidade vertical e bem menor em número de população e também na expansão, no tamanho ali do território. Eu acho também que outra questão que eu também considerei na minha pesquisa é a questão do território olhar o banco comunitário como algo dinamizador para aquela política pública. Agora, isso não depende dos moradores, depende das articulações sociais que existem ali e dessa participação. Essas assembleias ocorriam em diversos horários, manhã, tarde, noite. Teve uma que começou às 8 horas da noite, para ter uma mobilização maior. Mas, mesmo assim, aconteceram algumas falhas também nessa ideia. E uma articulação política. Eu acho que o banco ele ficou muito refém dessa articulação política. Refém da articulação política da agência, não o banco. O banco não tinha uma articulação política. A agência que tinha uma articulação. A agência fazia toda essa articulação e, por último, pensava no banco. Não é por último, mas o banco era mais um projeto. Não era o banco comunitário da Cidade de Deus e articulava esse banco. A agência articulava com o banco. Ficava uma coisa muito confusa, às vezes. Você tinha uma confusão. E fora que não tinha uma articulação nas redes de economia solidária, nas outras redes também de empreendedorismo, economia popular. Enfim, faltou um pouco dessa articulação. No aspecto organizacional, tem a questão da operação do banco, que eu achei que o problema grande é na operação, volume de cliente. E tem uma frase do Eduardo Diniz também, que eu também apresento como proposta essa ideia da questão da organizacional, que é no período próspero da economia, que a gente estava num período muito bom da economia, 2011, 2012, muito boa aqui no país. A gente chegando quase a pleno emprego. E essas modalidades, eu disse o seguinte: essa modalidade no período próspero da economia, essa modalidade de inclusão, tem que ser mais abandonada. Era um momento também da população ali do território mais vulnerável, assim chamado, utilizar muito cartão de crédito, fazer o chamado crédito Casas Bahia. Enfim, aí também tem essas questões também que trazem essa ideia de consolidação de um banco. E aí eu vou mostrar rapidamente aqui, eu estou passando um pouco, peço desculpa aí de passar, mas eu tinha que contar um pouquinho a história da Cidade de Deus. Esse quadro aqui que eu chamo a atenção, o quadro de implantação, sensibilização, planejamento, o processo de implantação e de formação do banco, na consideração do papel do território, a articulação política e a questão organizacional. É o que eu acabei de apresentar agora aqui. Só que nessa pesquisa eu consegui constituir um modelo. A partir dessa ideia do Banco da Comunidade Cidade de Deus, como eu falei, era uma ideia de pesquisa, para olhar esse desenvolvimento local que o banco cria. A minha ideia de pesquisa era essa. Depois eu penso numa pesquisa, a partir do momento que eu vejo que esse banco, que eu vi ali, desde a primeira reunião, nascedouro dele ali, ele não avançar como todo pesquisador, todo entusiasta, todo militante da economia solidária queria ver, eu penso na questão da implantação de um banco. E aí, nessa implantação, eu elegi alguns fatores, algumas fases, vamos chamar assim. Primeiro, eu chamo a fase de sensibilização e planejamento com reuniões. Eu acho que essa fase tem que durar pelo menos 12 meses. Também de formação e articulação política para esse banco. Eu acho que um banco, na perspectiva de política pública, está dizendo aqui uma perspectiva de política pública, eu acho que tem que ter essa fase de sensibilização mais pujante, mais forte, para ele começar a ser implantado com a operação da moeda social, depois, no outro ano, com crédito social. Acho que a moeda social, e também
elogio muito a ideia que o Marco também trouxe aqui da moeda de papel, sou entusiasta da moeda de papel também, para poder provocar o dinamismo desse ativo no território. E depois dessa consolidação, já no terceiro ano, o banco entra com essas questões, com a questão do correspondente bancário, do microseguro, de produtos ligados ali à ideia de um banco. E, é claro, o Banco da Cidade de Deus, nessa questão da gestão, ele não chegou a fazer nenhum planejamento, não chegou a rever as suas fases, né? Como é que estava esse banco. Então, fazer planejamento estratégico mesmo, né? Porque a gente é um empreendimento econômico solidário, mas ele está dentro de uma lógica da economia popular e da economia capitalista. Queira ou não queira, né? Enfim, esse quadro aqui é um quadro que eu apresento como uma nova forma de implantação e consolidação de um banco comunitário. Eu não sei se eu estou correndo muito, também estou atrasando, enfim, eu não estou conseguindo olhar o tempo. Mas essa é a ideia geral aqui do nosso quadro. Depois eu apresento algumas considerações, né, que eu acho que eu fiz uma pesquisa com uma avaliação depois do ocorrido, embora eu tenha acompanhado todo o Banco Comunitário em todo o seu processo, mas, assim, foi importante também ter essa pesquisa aqui de bibliográfica, documental, e olhar essa construção desse fator de implantação como algo que pode ser utilizado como referência no futuro, de uma avaliação de um banco comunitário, enfim. Outra consideração que o banco não chegou aonde ele poderia chegar. Está funcionando como o preventório está funcionando hoje, que foi implantado na mesma semana ali entre 11 e 15 de setembro de 2011. Então, eu acho que ele poderia ter ido um pouco mais longe, né? O Banco da Cidade de Deus. E também olhar que nessa consolidação, nessa ideia de implantar um banco, tem que existir uma instituição jurídica chamada Banco Comunitário, do meu ponto de vista, por ter observado algumas questões na minha pesquisa, nas observações que fiz, nas entrevistas, enfim, que com um claro instrumento de gestão e operacionalização, que é um empreendimento, como chama a atenção, que é um empreendimento. E no último ponto, que é uma ideia também que é uma utopia, né, que a gente traz aqui, mas é uma alternativa, que o banco também pode ser uma alternativa da desconcentração bancária, né? E é claro, para isso, esse banco comunitário tem que começar com um protecionismo ali desse sistema aí de bancos comunitários, enfim. Era isso, eu não sei se eu consegui aí atender a todos e todas que estão aqui presentes. Enfim, era essa ideia de implantação que eu trouxe aqui para a minha palestra. Desculpa ter passado o tempo um pouquinho aí, pessoal, e aqui avancei um pouco e me empolguei um pouco mais aí, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Anderson, pela sua aula. Pessoal, a gente pode, agora, nesse momento, abrir para que vocês façam perguntas, né? Então, se alguém se animar a fazer perguntas faladas, né? Porque acho que não aconteceu isso, né? Poucas intervenções aí, interações faladas. Então, se alguém se animar em fazer perguntas, pode ser tanto para mim, para o Anderson, quanto para o Fabiano. Não sei se o Marcos ainda está online aqui. Tá sim, acabei de ver ele lá de máscara, né, Marcos? Acabou de abrir a câmera. Então, se vocês se animarem a fazer perguntas faladas, podem fazer. Mas antes das perguntas faladas, eu acho que o Fabiano, ele quer falar um pouquinho sobre essa coisa do modelo do banco comunitário. Então, enquanto ele fala, quem sabe vocês se animam, tá bom? Oi, gente. Obrigado aí. Consegui ficar mais um pouquinho. Vou ter que sair daqui uns 10 minutinhos, mais ou menos. Mas eu quero parabenizar muito vocês. Eu não sabia da existência do observatório. Eu acabei de seguir vocês lá no Insta. Nossa, vocês estão de parabéns demais, assim, gigantescamente. Muito lindo. Já divulguei para a rede do Floripa Amor, o Insta de vocês, e vou seguir divulgando. Eu reforço o que a Heloísa Primavera falou no Encontro Brasileiro. A gente precisa de 10 mil bancos, gente. A gente precisa de muitos bancos comunitários, a gente precisa fazer que essa tecnologia social seja acessível, simples. E claro que a gente precisa ter todos os cuidados e todas as observações, mas eu convido vocês a cada um encontrar o seu jeito de implementar um banco comunitário. Como o Anderson falou, com muita propriedade,
todos nós que viemos depois do Banco Palmas, a gente fica com essa referência muito forte do Banco Palmas, porque ele é realmente, talvez, a experiência mais, assim, que mais chama a atenção no Brasil e no mundo, né? Só que como é que o Banco Palmas surgiu? Quem que eles se espelhavam quando eles surgiram? Né? Eles tiveram que inventar. Claro, eles abriram o caminho, foram pioneiros, né? Mas eu fiquei muito interessado também na pesquisa da Carolina, até mandei lá um direct para a gente, de repente, fazer uma live, conversar sobre a pesquisa dela de surgimento de bancos entre 2016 e 2020. Em esses últimos 4, 5 anos, né, a gente está sem governos progressistas, consequentemente, sem políticas públicas a nível nacional. Claro, tem experiências municipais, estaduais, etc., mas a gente não tem faz muitos anos aí que a gente não tem políticas do governo federal sobre isso. Então, me interessou muito essa pesquisa da Carolina sobre isso, porque eu acho que existem muitas formas de surgirem bancos. A ideia é muito genial, a ideia é muito simples, muito poderosa. Eu acho que quanto mais a gente conseguir passar essa impressão de que o importante é gerar essa riqueza nos bairros que mais precisam, estimular o empreendedorismo, né? Eu acho que o Graham Bank lá, o Mohamed Yunus, também é outro farol, né, que nos ilumina, como ele conseguiu com microcrédito e nanocrédito tirar milhões de pessoas da pobreza. Então, nós somos um país muito necessitado dessas iniciativas. Nós não somos uma Suécia, uma Noruega. Então, a gente precisa muito disso, assim como o Yunus, né? Então, nossa, eu mando um abraço aí para vocês do Observatório e para vocês que se inscreveram nesse curso, e que implementar um banco possa ser feito do que o coração de vocês pulsa e da química do coração de vocês com a comunidade que vocês estão e com o que vocês conseguiram. Às vezes a gente bota assim, passos para implementar um banco, mas que isso não pareça algo inacessível, é perfeitamente possível. Assim. A gente entrevistou muitos bancos, uns fizeram feijoada para arrecadar dinheiro, outros arrecadaram com doações, como nós, outros arrecadaram com... Sei lá, existem muitos jeitos de iniciar um banco e não é difícil. Eu me coloco à disposição, tá, para conversar, se vocês quiserem mais, assim. Estimulo muito vocês. O Hamilton, de São Paulo, ele tem um grupo, chama Pro Banco, acho que é isso que ele chama, de pessoas que querem criar banco, né? Então, isso é uma ideia muito legal, de repente fazer um grupinho de pessoas que querem criar o seu banco, né? Como se as universidades têm as suas incubadoras, a gente também pode criar espécie de incubadoras, não precisa nem ter esse nome, mas um grupo de apoio mútuo, né? Estou tentando isso, estou com dificuldade nisso, sabe? Esse assunto tem que ficar em cima da mesa, não embaixo da mesa escondido, sabe? Tem que aparecer na capa dos jornais, tem que estar, porque é uma solução, é um dos caminhos de solução para o Brasil, sabe? Tomara que a gente tenha um governo progressista em breve, mas se a gente não tiver, a gente tem que pensar nas soluções por nós, gente. Vocês viram o que o pessoal fez lá naqueles bairros de São Paulo, né? Que eles não tinham, acho que é Paraisópolis, que eles começaram a fazer os presidentes de rua, começaram a alugar uma ambulância, vocês ficaram sabendo disso, né? Isso é um exemplo incrível de organização de baixo para cima, então cada vez mais a gente vai precisar disso. E se vier um governo progressista, ótimo, que daí a gente tem de cima para baixo também, mas eu acho, por isso que eu me interessei nessa pesquisa da Carolina, porque 2016 a 2020 é bem o período de que a gente não tem políticas de cima para baixo, né? Então achei muito interessante essa pesquisa, me chamou a atenção. É isso, gente, eu vou ter que sair, mas eu agradeço muito. Também tem os bancos de tempo, que eu não cheguei a falar, mas a gente tem uma experiência muito forte de banco de tempo lá em Floripa, que daí não é vinculado não tem lastro, né? Não é ligado ao real. Então, em outro momento, se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre banco de tempo, que tem uma comunidade de mais de 30 mil pessoas ligadas a esse banco de tempo. E é diferente, assim, é um pouco diferente a estrutura, mas é um assunto interessante também. Um grande abraço, parabéns e contem com a gente. Seguimos juntos. Grande abraço, Fabiano. Obrigado, Fabiano. Abraço. Valeu. Obrigada, viu? Eu só, antes de você sair, queria te falar uma coisa. Tem um livro do Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro, que eu tenho muita afinidade, e eu acho que é o livro mais importante dele, que é o Natureza do Espaço, e o nome é Natureza do Espaço, Razão e Emoção. Eu acho que, basicamente, essa frase resume, né? É razão e emoção ao mesmo tempo, tudo isso que a gente faz, né? A ciência, vamos dizer assim, a razão, mas a emoção que vocês trazem, né, os bancos, na fala de vocês, com certeza, o que move
as nossas pesquisas acadêmicas, né? Então, eu queria reiterar, assim, que eu fiquei muito emocionada mesmo com o trabalho que vocês fazem. Eu achei muito bonito, assim, a construção de tudo. Eu acho que você está, assim, de parabéns, você e todo mundo que está fazendo esse trabalho, e pode contar conosco do Observatório, né? Estou falando, assim, em geral para todo mundo, porque eu acho que todo mundo sentiu a mesma coisa. Então, você está começando agora, né, 2020, né, então, assim, o que a gente pode dizer do nós, acadêmicos, né, que tentamos aí fazer alguma contribuição, que você é muito bem-vindo, e se quiser participar das nossas reuniões e tal, tá? Então, a gente está aqui à disposição, né, a gente acredita que a pesquisa acadêmica sem as pessoas não faz nenhum sentido. Então, é isso, tá bom? Muito obrigada. Valeu. Valeu, grande abraço. Obrigado, Fabiano. Bom trabalho aí. Obrigado mesmo. Maravilha. Bom. Carol, quer começar? Eu queria só comentar duas questões aqui, que o Mark, antes de responder, e talvez Carol comece a responder, uma questão em relação à implantação, que o Marco traz a ideia de não existir regra, e o Fabiano coloca que as abóboras são justas no lugar da carroça. Eu acho que é interessante isso também, porque eu vi um comentário agora da Lucivânia falando que começou uma experiência de bancos comunitários na Baixada Fluminense. E essa experiência do bancos comunitários na Baixada Fluminense, ela é um pouco ali capitaneada ali, ao mesmo tempo também fomentada, e recebe o apoio do Banco do Preventório, que através de um curso de economia solidária, tem uma feira de economia solidária, e nessa feira passa a utilizar a moeda social. Então, é uma ideia também do banco comunitário estar inserido em outras atividades que tem relação com o banco comunitário. É um pouco que eu apresentei ali na ideia de implantação, né? O banco comunitário começa a fazer atividades próximas o banco comunitário começa a fazer atividades próximas e também começa a fazer outras articulações importantes para a implantação de bancos, para que aquele banco tenha sustentabilidade, sabe? Então, acho que é um pouco essa questão, né? Depois eu vou responder as outras perguntas. E aproveitar o espaço também, além de agradecer o Fabiano, o Marco Rodrigo pela participação, já vou até me despedir nas respostas aqui, por conta da questão do tempo, agradecer ao Luiz Arthur aí por ter comentado essa rede, o seu observatório, e eu vou chamar de rede primeiro, depois o observatório, também o Henrique, a Carol, e imensamente ao Fábio, né? Ao Fábio por ter tido aí a ideia de a gente conseguir fazer esse curso na Universidade de São Paulo. Acho que é muito importante aí a ideia da academia estar presente nessa discussão de bancos comunitários e ter tido a oportunidade de fazer esse curso na USP. Quero aqui agradecer aqui imensamente aqui ao Fábio, tá? Então, acho que as considerações depois eu respondo. Bom, podemos tocar para umas perguntas aqui. Eu vou direcionar. Não temos muito tempo, a gente vai fazer aqui uma sessão relâmpago de respostas. Tem umas para o Marcos, aqui tem umas que são gerais, mas eu vou direcionar para o Marcos Rodrigo aqui. Tem uma aqui do Gustavo, do Gustavo Resgala aí, nosso parceiro aí, que ele fala aqui da questão da implantação, há uma previsão de implantação de bancos comunitários nos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana, e seria uma forma da iniciativa privada, via Fundação Renova, disponibilizar recursos para as comunidades atingidas. Aí ele pergunta se o fluxo de recursos do capital privado para crédito para as comunidades via bancos comunitários é facilmente regulamentado ou encontraria barreiras, como ocorre no dinheiro público. Então, resumindo, financiar bancos comunitários através do capital privado, e aí é geral, né? Se o Marcos quiser falar, outras pessoas. Gustavo, o William Retamiro, da nossa rede de observatórios, ele está estudando isso. Talvez também, se você conversar com ele depois, ele pode te dar um toque. Tá? Está fazendo doutorado nesse tema aí. E a outra pergunta geral da Priscila Maier, não sei se foi respondida também, mas eu vou... Na linha sobre a equipe, nas experiências de vocês, quantas pessoas costumam estarem envolvidas na gestão dos bancos? Qual o mínimo e o máximo que já viram? E quais os papéis que podem existir além do agente de crédito? Então tá aí, vamos com essas duas e depois a gente tenta mais uma ou duas rodadas breves.
Quem começa? Oi, estão me ouvindo? Opa, tá, o Marcos está falando. Tá. Fazendo aqui uma gambiarra aqui. Nossas motos aqui é um barulho terrível. Então, eu acho que a questão tem que ser rápida agora, né? Não tem nenhum impedimento, assim. Claro que o recurso jurídico é mais fácil passar, né? Existe uma dificuldade enorme, inclusive quase certo aqui, que não pode passar recurso do governo para a constituição do fundo, tá? Então, o recurso empresarial não segue essa legislação. Bom exemplo, o próprio estudo da Carolina que ela apresentou aqui. Eu, inclusive, estudei muito essas transições, Carolina, da política federal, daquelas cartilhas feitas pelo NESOL, né? As cartilhas muito bem feitas, né? Uma linguagem bem tranquila. Inclusive, encontrei uma foto minha lá, de milhões de anos atrás, nessas cartilhas. Então, assim, você vê que o governo federal nunca passou fundo. Isso aí é o que eu falei lá no início, o M do problema de ter um marco legal mais sério, mais comprometido com a causa, né? Porque, teoricamente, o problema mais complicado dos bancos comunitários é obter um fundo. É logo que não pode. Você vê que o governo federal dá assessoria, troca de experiências, viagens, passagens, uma série de coisas, mas fundo não. O exemplo bom é do Anderson Oriente. Eu tive na fundação, inclusive no dia da fundação do Banco da Cidade de Deus, é o mesmo problema. Eu pude estudar, né? Mas os fundos do BNDES são também muito difíceis de acesso, hein, Luiz Arthur. Inclusive, é quase assim, uma decisão do cara que assina e que tem a caneta, ou seja, não é considerado uma política pública estruturada, né? Uma coisa assim muito de quem está sentado no banco, né? Então, isso é um problema. A segunda pergunta, que deu um barulhão aqui, você pode só repetir que eu respondo na hora que você perguntou, deu um barulhão aqui. Não, beleza. Da Priscila, na linha sobre a equipe, na experiência de vocês, quantas pessoas costumam estar envolvidas na gestão dos bancos? Qual o mínimo e o máximo que vocês já viram e quais os papéis que podem existir além do agente de crédito? Eita pergunta da peste na reta final, moléstia. Eita. Então é o seguinte, depende muito. Ó. Vamos lá. Se o banco, a maioria dos bancos são associações, né? A Código Civil, ele diz que você pode criar uma associação com 7 diretores, né? No mínimo 4 executivos e 3 conselheiros fiscais, ou seja, você tem que começar por aí, porque assim, a gestão que o Anderson falou, a gestão comunitária, né? Então, ela é feita por associação. Desses 7, os 4 primeiros, que são diretores executivos, vamos dizer assim, presidente, vice, no nosso caso aqui é presidente, vice-tesoureiro e secretário, né? Eles podem, aí o marco legal do Miroski, mais recente, permite que essas pessoas trabalhem na organização, inclusive recebam pelo seu trabalho, né? Então você pode ter aí de 2 a 3 pessoas para começar, né? Isso na operação ali do dia a dia do banco. Igual que a gente funciona de segunda a sexta. E agora vamos voltar a funcionar os sábados, por causa dos projetos de cultura e os projetos de reciclagem, né? Então, aí vai depender muito, como eu falei, né? Depende da mobilização. A gente aqui sempre teve muitos envolvidos, né? A gente, então, assim, vai depender, é aquilo, eu não quero trabalhar com enquadramentos, entendeu? E quero trabalhar como eu tenho trabalhado ultimamente, né? Quebrando esses enquadramentos. A gente tem que ver a situação muito específica e conversar com as pessoas.
Ok, obrigado, Marcos. Eu vou passar para as perguntas da Carol, que são bem rápidas, Carol. Nota aí já, prepara o lápis. A primeira é do Mathieu, eu não sei se a pronúncia está correta, você já me desculpa aí, Mathieu. Se o correspondente tem essas funções de apoio, como explicar que a proporção de bancos comunitários tendo a Caixa Econômica como correspondente diminui? Ok? E o Reinaldo Marquezine, uma vapt-vupt dele aqui, ó. Carolina, você falou sobre um outro livro anteriormente. Pode repetir o nome e autor, por gentileza? Chegou a mostrar a capa dele. São essas duas. O livro, acho que eu já passei pelo chat, é esse aqui, tá bom? Ó. E aí, o Marcos Rodrigo pode fazer a venda, né? Que vai, inclusive, para o Banco do Preventor, tá? Então, quem quiser adquirir, fala com o Marcos Rodrigo. Mathieu, né? Eu acho que sim, a questão do correspondente, como eu mostrei em 2014, né? Aqueles dados que eu apresentei, eles foram um questionário, porque a Nessol, ela era executora nacional naquele período, né? E ela dava questionários para os bancos responderem. Então, eu tive acesso a esses dados, né? E aí eu fiz esse levantamento, né? E mostrou que ali, em 2014, 40% dos bancos viam, assim, não viam como uma coisa, vamos dizer, eu não gosto muito de usar esses termos, né? Ruim, né? O correspondente bancário, né? Porque para eles, né, na percepção deles, aumentava a circulação de pessoas no banco, isso levaria ao uso da moeda, confiança, etc. Né? Se você perguntar a minha opinião sobre o correspondente, olha, eu acho que não tem nenhum lado, acho que tem duas coisas aí, né? Primeiro porque o correspondente, você consegue fazer com que a população tenha acesso a serviço bancário, né? A pessoa tem que pagar conta, tá? A gente está falando de bancos comunitários que estão em áreas periféricas, né? Então, lá naquela primeira aula que eu falei, que foi super rápido e tal, mas, assim, a gente está entendendo periferia aqui como falta de acesso a itens básicos, de pagar uma conta. É um item básico, né? Uma conta de água, uma conta de luz. Então, não tem relato de pessoas que pegavam 1 hora de ônibus para poder pagar uma conta. Barco, enfim, né? E o correspondente, ele acaba democratizando um pouco isso, né? Agora, né? Então, por isso que são públicos também, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, porque o banco privado não está nem aí, né? Para esse tipo de coisa. Então, você vai encontrar bancos públicos nessas áreas, né? Porque tem um interesse aí territorial de se estar nesses lugares, né? Tipo Correios, né? Eu não queria falar disso, mas assim, né? Puxando um pouco, né? A privatização dos Correios é um absurdo. Porque como que alguém vai mandar uma postagem para algum lugar, tipo, uma empresa privada não tem interesse, assim como um banco privado não tem. E o correspondente era basicamente isso. Agora, por que diminuiu? Eu acho que assim, né? Isso é um processo que envolve algumas coisas, né? Primeiro porque, assim, o que a Senais fazia, né? O Marcos Rodrigo já falou, eles não davam fundo, o banco tinha que criar seu fundo, mas eles davam, tipo, meio que uma ajuda mensal para você ter um agente de crédito ali naquele banco, né? Então, a pessoa podia tirar, tipo, um salário para ela sobreviver, as pessoas têm que sobreviver, tem que comer, e a Senais acabava fazendo esse papel, né? E aí, o que eu ouvi bastante? Às vezes, o agente de crédito, ele ficava muito mais vinculado à atividade do correspondente bancário, né, para fazer as transações ali do correspondente, porque às vezes tem uma pessoa no banco, viu? Alguém perguntou quantas pessoas precisam, às vezes é uma, tá? Então, essa uma pessoa é tudo no banco comunitário, né? E ela ficava ali servindo o correspondente bancário e não fazia todas as outras coisas que um banco comunitário pode fazer. Então, acho que essa é uma crítica, né, que o Anderson trouxe muito bem aí na explicação dele. E aí, quando não tem mais essa ajuda de custo federal, quem que vai manter um funcionário para a Caixa Econômica Federal, né, fazendo esse serviço? Então, isso acabou, eu acho que se desmantelando, né? Então, são poucos os bancos comunitários que conseguiram manter. Uma outra coisa
o Marivaldo, né, ele era um correspondente bancário, e agora ele deixou de ser. Mas ele falou que isso ajudou muito a comunidade, porque as pessoas pegavam literalmente o barco para atravessar, que aí ele fica na Ilha do Moqueio, né, para atravessar o outro lado para poder pagar a conta, né. E o Banco Comunitário pode fazer isso, né? Hoje tem lá o e-dinheiro, pagamento de boleto, por exemplo, né? Então, o Banco Comunitário pode fornecer esse tipo de serviço que é importante, né? Então, acho que isso é super importante a gente ressaltar. E hoje ele não é mais. E uma das coisas que ele falava para mim que ele achava ruim, porque a Caixa Econômica Federal obrigava eles a usar um crachá, a usar, tipo, o símbolo da Caixa Econômica Federal, né? Cara, isso descaracteriza totalmente o lugar, né? Tipo, essa coisa da identidade, dos símbolos que a Caixa Econômica obrigava os bancos a fazerem. E às vezes os bancos não se sentiam à vontade em fazer esse tipo de coisa, né? Então eu acho que é esse conjunto que vai levar a essa diminuição expressiva, né, de correspondentes bancários, né? Em relação aos bancos. Acho que respondi, né? Beleza. Tem as do Anderson aí, Anderson? Beleza, Henrique. Eu cheguei a anotar aqui também, não sei se foi essas duas que você colocou, da Lucivânia, da expectativa, e do Alfredo, da viabilidade. Essas duas. Isso. Essas duas aí, para finalizar. Beleza. Então, da expectativa existia, Lucivânia, sim, do comércio do entorno, tinha um certo receio da moeda social prejudicar outra parte do comércio, né? Mas algo que não ocorreu. Os supermercados, como eu até falei, aceitavam a moeda social, o maior mercado da Cidade de Deus aceitava a moeda social lá, e foi importante para fazer com que esse fluxo acontecesse. Mas a ideia do banco na Cidade de Deus, que eu chamei a atenção, o banco ficava na Edgar Werneck, uma via principal do bairro, mas o banco não estava dentro da comunidade. Quem já foi pensar banco comunitário para essa história de desenvolvimento local é o seguinte: numa comunidade, um território com grande vulnerabilidade, com grandes questões de violência urbana, muitos moradores nem saem de dentro da comunidade. E o banco comunitário ficava fora da comunidade. Para quem chega na Cidade de Deus, é maravilhoso. O banco chega, está ali na via principal, é ótimo. Mas o banco estava bem afastado do comércio local. E quando eu chamo a atenção para o território, é um pouco também isso. O banco tinha que estar dentro do comércio local para ser utilizado pelos moradores. Os moradores talvez tinham que andar 1 quilômetro ou 2 quilômetros para trocar uma moeda, o real, por uma CDD, e depois ir no comércio, andar mais 1 quilômetro. Enfim, isso não movimentava tanto o banco. Agora, no aspecto que a Carol traz como exemplo da questão do correspondente bancário, foi importante, sim, sem dúvida nenhuma. Quando eu chamo a atenção do lado negativo, não é nem do lado negativo do uso. O uso foi bacana, os moradores pagavam contas ali no Banco da Cidade de Deus, que era conhecido como caixinha, mas ao mesmo tempo perdia a sua identidade. O Banco Comunitário da Cidade de Deus era conhecido como caixinha por ser o correspondente bancário da Caixa Econômica, mas não era conhecido como Banco Comunitário da Cidade de Deus. Ou então, ele era conhecido por... Vou lá na agência pagar uma conta. A agência era a agência de desenvolvimento local. Então, quando eu chamo a atenção dessa identidade, a perda de identidade do Banco da Cidade de Deus foi um pouco essa, né? Embora, como a Lucivânia, a expectativa era muito grande para os outros comerciantes, mas não chegou a ocorrer de forma tão ampla assim. E o Alfredo também chama atenção pela viabilidade, né? Eu acho que faltou esse estudo de viabilidade, sim. Alfredo faltou não só estudo de viabilidade por parte da prefeitura, mas porque eu estou chamando a atenção dessa questão, é porque era um projeto de política pública. A ideia do Banco Comunitário da Cidade de Deus era esse primeiro banco implantado no Rio de Janeiro, pela prefeitura, depois de ter banco comunitário no Alemão, e em outros territórios também. Então, como uma proposta de projeto de política pública, teria que ter feito, sim, uma questão de viabilidade. Foi muito também aquela ideia da economia solidária, também de fazer, também do território abraçar a ideia, mas, assim, atrás disso tudo tem um ente público. O ente público também deveria ter sua participação. A comunidade é um pouco que o Fabiano colocou agora, que o Marcos também apresentou. A comunidade realmente vai lá, tenta, faz, sem modelo, aquela frase célebre, se faz necessário, nós por nós, as frases muito efeito e que mostra muita garra do território e da comunidade. Mas tinha um ente público. Então, esse ente público tinha que pensar isso melhor. Eu chamo a atenção por isso porque, na implantação do Banco Comunitário
por um ente público, eu acho que ele tem que pensar numa proposta que aquilo tenha uma sustentabilidade por determinado período, ou até prevaleça naquele território. Eu acho que faltou também. E o Banco Palmas também, Alfredo, ele deu assessoria por um período, porque era um projeto, não dava para o Banco Palmas continuar por muito tempo. É um projeto de 1 ano. Então, depois o banco tinha que seguir com as suas próprias pernas, né? Essa era a metáfora colocada lá pelos moradores. Mas a prefeitura tinha que ter dado mais suporte também, né? E nessa questão do recurso que você chama atenção, esse recurso 129 mil que eu apresentei aqui era para tudo, né? Para formação, capacitação, era para todo o processo do banco. E o banco ainda começa ali sem um recurso inicial, né? Isso a gente chama de lastro. O banco não teve lastro. O banco faz lastro com a troca de real por CDB. É um pouco isso. Tá bom? Não sei se eu consegui responder aí as duas questões. Beleza, Henrique? Beleza, Anderson. Bom, vamos tocar agora. Carol, o que teremos? Bom, então a gente está encaminhando aqui já para o final, né? A resposta das perguntas dessa aula. Eu acho que são 2 coisas importantes. Assinem a lista de presença de hoje, por favor, tá? Segunda coisa, a atividade dessa aula é uma pergunta, só uma, né? Bem simples e que foi discutida na aula, que é possível criar bancos comunitários sem o aparato estatal, e justifique sua resposta, para vocês mandarem lá para a gente, façam as reações, né, quem não fez. As atividades serão aceitas até a semana que vem, tá bom? Então, até domingo da semana que vem, a gente vai aceitar todas as atividades que vocês fizeram, não fizeram, então façam tudo, vocês têm 1 semana para organizar tudo, tá bom? E a partir de segunda-feira, né, então vocês têm até domingo, tá certo? Então, a partir do dia 3 de abril, nós vamos fazer as correções, lançar as notas e mandar para a FEFELESH para vocês terem o certificado, tá bom? Então, assim, o certificado acontece quando? Então, primeiro a gente tem que mandar as notas, a lista de presença, a FEFELESH vai fazer o certificado e eles vão enviar via e-mail para vocês, tá? Então, não precisa ficar afobado, porque, assim, deixa eu só falar, a USP é um pouquinho, a gente tem o nosso tempo, e o nosso tempo é um pouco lento, tá bom? Então, não fiquem afobados aí com o certificado, porque ele vai sair, acredite em mim, que eu já fiz vários cursos de extensão, mas demora um pouco às vezes, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, já deu o nosso horário, mas quem precisar sair por seus motivos pessoais pode ficar à vontade, mas eu gostaria de pedir primeiro, antes disso, para que quem quiser se sentir à vontade, abrir as câmeras para a gente fazer uma foto final, certo? Do nosso encontro aqui, né, que é virtual. Se fosse presencial, a gente ia lá na frente da sala de aula, abraçar todo mundo, ai, que delícia, que saudades, né? Mas, infelizmente, a gente não pode, né? Morro de saudade, só de falar, eu já fico nervosa, porque eu morro de saudade da sala de aula. Então, abram as câmeras, vamos fazer uma foto todo mundo. Quem pode fazer essa foto? Luiz Arthur, você está sendo selecionado para fazer a foto da galera. Dei risadinha. Estou fazendo aqui também. Aê! Então, para a gente poder guardar, e se todo mundo autorizar, a gente vai colocar na nossa rede social lá no observatório a carinha de vocês, que foram os nossos primeiros alunos, né? Então, a gente vai tentar fazer esse curso mais vezes, porque teve uma procura muito grande, né? Então, a gente vai tentar disponibilizar mais vezes. Então, por favor, gente, se vocês puderem, a gente vai mandar um questionário para que vocês façam críticas, sugestões, etc., para a gente melhorar para as próximas turmas, né? O que ficou, o que faltou, ou o que foi a mais, sabe? Tipo, de verdade, falem tudo o que vocês quiserem, abram o coração de vocês, tá bom? Em relação a isso. Então, por favor, falem lá no questionário. Mas, antes disso, e antes de passar para os professores a fala, eu vou passar para os alunos, né? Primeiro, se alguém se sentir à vontade, quiser fazer algum comentário sobre o curso, se te ajudou em alguma coisa, se contribuiu, se não contribuiu, se não entendeu nada, podem falar, né? A gente queria escutar vocês. Desculpa, mas quem quiser começar, tá bom?
Desculpa interromper, Carol, é que o Marcos colocou aqui que queria se despedir. Não sei se ele está com problema de horário. Marcos, pode se despedir, por favor. Estão me ouvindo? Então, eu queria agradecer todos vocês que estão... Todos nós estamos empenhados em relação a esse observatório. É um papel importante. Vou recuperar aqui uma fala da Carolina. A gente não está fazendo nada imparcial. Nós estamos fazendo uma coisa muito parcial, né? Uma pesquisa engajada, uma pesquisa militante, né? Queremos realmente construir um mundo diferente, a partir de ideias ou ações, ou as duas coisas, né? Eu, como pesquisador, né, líder comunitário, eu confio muito no trabalho que segue nessa direção. Então, eu estou muito feliz, assim, muito emocionado de estar participando desse curso, né? E mandar um abraço para todos e mandar um beijo para a Lucivane, que eu vi que entrou aqui. Foi eleita nossa representante na Secretaria Estadual do Movimento de Economia Solidária. Amplamente votada. Parabéns, hein? Parabéns a todos. Deu, Marcos. Abraço, Marcos. Obrigado aí. Obrigada. Abraço. Pessoal, Valeu, Marcos. Obrigadão. alguém quer falar? Olá, Patrícia, Marnen, Matie, a Priscila, Caio. Tem que ter eleito uma representante de turma. Patrícia, abre seu áudio. Eu posso falar aqui. Se a Patrícia não for falar agora, eu posso falar. Oi. Posso falar? Pode, Patrícia. Então, gostei bastante. Carol, como eu comentei com você aquele dia do plantão, para mim é tudo muito diferente. É uma outra realidade para mim, né? Porque eu trabalho com escola. Eu estou trabalhando faz 4 anos com a EJA, que são nossos excluídos, né? Então, eu comecei a fazer aquele curso ontem da Rede Paulista de Banco Comunitário. Então, ontem à noite eu fiquei até às 10 da noite, daí hoje de manhã com vocês, eu falei, nossa senhora, o que está acontecendo, né? Parece que a economia solidária mexeu comigo. Vou ser sincera para você, tá? Gostei, quero ler, quero ter um tempo na minha vida profissional, ter um tempo para isso também, porque eu acredito muito nessa proposta. Então, valeu a pena, e vou aprendendo, né? Com as dúvidas de vocês, eu registrei minhas coisas aqui e quero agradecer de ter participado desse curso com vocês. Tá bom? Obrigada. Obrigada. A Patrícia vai me... Obrigada. Aí, hein, gente? Guarda esse nome. Se Deus quiser. Eu tô lá cutucando aquele William lá. Sabe aquele William? Tô cutucando, tô num grupo lá que eles me colocaram, não conheço muita gente, mas eu tô naquele grupo e vamos ver o que a gente pode fazer, né? Tá bom? Patrícia. Obrigada. Boa. Obrigado pela oportunidade de participar do curso, gostei muito, pena que foi curto, mas já deu para desmistificar muitas coisas que eu estava em dúvida aí de bancos comunitários, como criar um. Assim, o meu interesse mais é porque, como eu falei, tinha falado na mentoria que foi terça-feira com a Camila, e acho que estava o Pedro junto no meio, não confundi o nome aqui, mas hoje eu trabalho no Cataqui, né, um aplicativo que conecta geradores com catadores, e é para um mais carroça. E aí eu vejo oportunidade, minha experiência, que eu trabalho no mercado financeiro, de pensar em algo nesse sentido de bancos comunitários, moedas sociais, e já está com alguns projetos relacionados a moedas internas do aplicativo e poderia expandir isso para comunidades regionais. Então, muito obrigado pela oportunidade. Aí eu acho que o Fabiano falou de criar algum grupo de mentoria, alguma coisa assim, eu tenho interesse de participar, se for possível, e gostaria de me aprofundar mais, enfim, eu vou conversar em paralelo com o pessoal aí. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Renato. Mais alguém gostaria de falar? Marlene, pode falar. Você é super ativo, escreve um monte de coisa, faz várias perguntas, a gente quer ouvir a sua voz. Eu levantei a mão mais cedo, mas depois resolvi abaixar, porque já tinha bastante tempo. Eu agradeço muito, agradeço mesmo aí
a oportunidade. Eu participo muito aqui na região aqui dos atingidos pela tragédia crime de Brumadinho, e a gente está fazendo muitas articulações, a gente tem feito muitos trabalhos consistentes no sentido de formar comunidades e formar laços comunitários, e formar uma rede de intenções, envolver universidades, envolver grupos, né? Eu, particularmente, sou presidente de uma cooperativa que está tentando articular isso. A gente trabalha com captação de recursos, então está chamando as instituições para ir atrás de captação de recursos. Nós já vínhamos com muitas dúvidas sobre bancos comunitários, sanar muitas dúvidas, encontrar muitos encaminhamentos. Eu senti um pouco de falta para pensar a questão da renda básica universal, com tantas iniciativas também, né, internacionais, nacionais, que a gente pode estar envolvendo nisso, e tentar fazer uma boa mistura. Essa questão da incubadora, né, na primeira aula nós conversamos um pouco, alguns conversaram um pouco sobre isso, pensar na questão da incubadora de bancos comunitários, e talvez seria um grupo de tutoria, talvez, um grupo de ajuda mútua, alguma coisa nesse sentido, ou mesmo um grupo que questionasse, né, o que está faltando para o grupo comunitário passar, e eu acho que o Observatório de Bancos Comunitários também tem um papel, né, que é essa coisa da... Eu imagino que a curadoria dessas intenções sociais que esses coletivos estão colocando, estão manifestando, é uma coisa importante para nós escutarmos, registrarmos, fazermos essa curadoria, né? Então, fazer essa coisa de auxiliar e contribuir, né? E a última coisa que eu queria dizer é que, para que ninguém se desanime, né, nos esforços, porque esse processo de caminhada é um processo de frustrações, de alegrias, e é um processo de sentir nesse agora, né, o que pode acontecer, né, e esse agora, ele pode trazer muita esperança. Na época da tragédia crime, eu dava aula numa escola, 180 alunos, pelo menos metade deles tiveram algum ente querido que morreu naqueles 272 lá da tragédia. Então, nesse ambiente de morte que começou, né, nossa comunidade, ela está nesse ambiente de morte e muito antes da pandemia, né, a gente está vivendo esse ambiente da morte diária, das perdas, assim, muito tempo antes da pandemia, né? Então, nós não podemos normalizar que a perda de alguém é uma coisa simples, porque nas comunidades nós perdemos grandes lideranças em todos os níveis sociais, em todos os níveis de articulação, e cada perda é insubstituível. E a reverência a isso faz a gente ter ânimo de lutar contra qualquer barreira, né? Então, era isso que eu gostaria de partilhar. Gostaria de dizer que nós estamos aqui trabalhando na incubação de pelo menos 3 bancos comunitários, né? A gente está tentando trabalhar uma quarta alternativa, até uma cooperativa de crédito na nossa rede, com origem lá no Pará, porque a gente tem trabalho no país todo, a gente tem uma rede do país inteiro. Então, tem muitas iniciativas nessa área. Então, nós precisamos conversar bastante para poder sanar essas dúvidas e fazer a coisa caminhar. Muito obrigado por tudo. Obrigada, Marlene. Acho que o Emilson pediu para falar. Eu pedi. Pode falar. Eu gostei muito do curso, viu? Estão todos de parabéns. Foi muito enriquecedor para mim poder participar desse curso. Agradeço a todos, de coração. Apenas como sugestão, eu gostaria para os próximos cursos, que uma dúvida minha fosse sanada. É lógico que não vai poder ser resolvido assim em tão pouco espaço de tempo,
mas sobre o potencial multiplicador do dinheiro dentro do circuito. E para isso eu vou dar um exemplo que é quase uma piada, né? Tem uma história de uma pessoa que chegou num hotel, falou, quanto que é a diária? É R$100. Ele deixou o dinheiro em cima do balcão e falou, gostaria de ver o quarto. Enquanto ele se direcionou ao quarto, o dono do hotel pagou um fornecedor dele com esses R$100. O fornecedor dele pagou um outro fornecedor com esses R$100, que pagou um outro, assim sucessivamente, e até que finalmente uma pessoa pagou uma dívida que tinha com o dono do hotel, e nesse meio tempo os R$100 permaneceram lá. A pessoa que chegou que tinha interesse no quarto falou, ó, eu não vou ficar não, obrigado. Mas é só um exemplo desse potencial de multiplicação do dinheiro. Ou seja, o fato de se injetar R$100 numa economia simplificada do jeito que eu coloquei agora, resolveu o problema de um monte de gente. Então, eu acho que esse é um assunto importantíssimo, analisar o potencial de multiplicação do dinheiro no desenvolvimento local, para sensibilizar as pessoas a encamparem essa ideia da moeda digital local, ou se for papel, tudo bem. Mas, de maneira geral, fica só uma sugestão para tópico a ser analisado em próximos cursos, ou que vocês me indiquem algum tipo de estudo que existe nesse sentido. Tá? Muito obrigado de novo, foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Emilson, e já vou passar a palavra para os professores para fazer as considerações finais, para a gente não extrapolar muito, e já digo que já tem tarefa para o Henrique aí, né, de sugestão do Emilson, né, nosso economista, né, Henrique, então já passo a palavra para você fazer suas considerações finais, Henrique. Bom, então já vou pegar o gancho rapidamente. Gostaria de agradecer a vocês, acho que o curso sem vocês não rola, então acho que foi muito legal a turma, as perguntas, a interação. Agradecer meus colegas professores que ministraram junto comigo, aos convidados que enriqueceram muito. Sem os convidados, sem as pessoas ali do dia a dia, não seria tão rico esse curso. Acho que foi muito bom para uma primeira tentativa, e vamos ter outras, viu, gente? Vamos ter outras. Estamos tentando aí, vamos abrir mais cursos nesse sentido, né? Bom, sobre o Emilson, rapidamente, Emilson, deixei meu e-mail aí, eu tenho alguns materiais sobre isso, mas é muito difícil esse cálculo, no caso de moeda social ainda, tá? O tal do multiplicador, eu falei em economia, desculpa, tá? O multiplicador keynesiano de gastos, né? Ou pode ser um multiplicador monetário também, mas para moeda social tem muita gente discutindo e é um problemão, é difícil. Houve algumas tentativas, eu tentei de certa forma, não chego a tanto, mas eu tentei na minha tese. Mas aí você me manda um e-mail, a gente conversa mais. E eu acho legal criar essa rede, que vocês estão interessados, nós também estamos abertos, né? E a gente, por enquanto, tem o nosso Insta sempre ali, ativo, e a gente sempre vai estar aí atuando nessa área, e o nosso e-mail também. Então, contem conosco aí para as próximas jornadas. É isso, gente. Obrigado. Boa tarde aí a todos. Anderson, por favor. Agradecer a todos que participaram do curso, acho que enriqueceu bastante o debate, né? Todas as aulas, né? Desde lá do Joaquim, Marivaldo, também Leonora, acho que foi bem importante. Todos que estão aqui até hoje, né? Nesses 4 encontros que tivemos em semanas distintas, acho que foi muito importante para a gente também, nossa primeira experiência em cursos, né? Apesar de estar discutindo isso já desde 2018 entre nós, mas tem um primeiro curso, né? Sobre observatório, acho que foi muito legal, né? Mais uma vez, né, fortaleça a questão do Luiz Arthur, que foi esse cara que uniu esses pontos aí, né? O Luiz Arthur que fez essa união de pontos, apesar de estarmos no mesmo local no dia, né, dos encontros, encontrávamos, mas o Luiz Arthur conseguiu unir esses pontos aqui, que estão presentes nesse curso, como o Marco Rodrigo, também o Fabiano, que participou hoje, o Henrique e propriamente a Carol, né? Eu acho que foi bem legal.
e a Carol dinamizar esse curso também na USP, na figura do Fábio Contel, acho que é muito bacana. A gente só agradecer mesmo e fazer outras edições, né? Quem sabe aí, em outras instituições, também repetir na USP no outro ano. Já fica aqui já uma outra solicitação. Enfim, acho que é isso. Muito obrigado mesmo. Tá? Obrigado. Obrigada, Anderson. Vou passar a palavra para o Luiz Arthur. Oi, gente. Quero agradecer a todo mundo, né? Isso a galera já falou, mas é super importante, especialmente a USP, por acolher. Acho que isso aqui tem a ver com o compromisso da nossa universidade pública, né? E dentro disso, acho que a ideia das pesquisas que a gente faz não ficarem na gaveta, né? De fato, servirem, circularem em meios não acadêmicos somente. Anunciar também que a gente conseguiu formalizar um curso na UFRJ, a gente teve a resposta ontem, então vai ter um curso, enfim, uma versão 2.0, então já esperamos já com a UFRJ, quem sabe com uma parceria com a USP, a gente discute isso depois. E alguns pouquíssimos comentários, assim, acho que o objetivo do observatório é dialogar com conhecimentos que saíram das periferias, é importante a universidade estar junto. Isso não quer dizer que a fala do Fabiano, ou Marcos, dizer que uma pesquisa é parcial, isso eu desenvolvo mais na tese, não vou me alongar aqui, mas toda pesquisa é parcial, o que não tem nada a ver com negacionismo. É possível fazer um engajamento sem perder a objetividade científica, né? Eu tive a oportunidade de falar isso na tese, depois eu posso conversar mais com quem estiver interessado. Outro ponto, a ideia das materialidades que importam muito, né? A gente ouviu aqui de novo, cartão NFC, celular, moedas em papel, essas questões todas são arenas aí que estão em disputa, né? Não são questões técnicas somente, né? Então, isso acho que ficou claro quando a gente conversou semana passada e voltou hoje. A legislação brasileira também está em disputa, a questão da moeda em papel versus moeda eletrônica. E a convidar cada um, assim, a levar essa discussão para os seus espaços de atuação, né? Seja no poder público, seja em empresas públicas, movimentos sociais, universidades, onde quer que seja, essa discussão, assim, acho que é muito importante, né? Então, deixar esse convite para vocês. Muito obrigado. Bom, eu vou fazer umas considerações finais e vou passar a palavra para o professor Fábio, tá? Bom, gente, eu queria agradecer todas as trocas que aconteceram aqui nesse espaço. Elas foram riquíssimas, né? Eu estou em processo de escrita da minha tese, então, assim, para mim foi um presente do ponto de vista acadêmico, né? Ouvir vocês, porque me fez pensar em muitas coisas que eu venho escrevendo, né? E acho que também caminhos a serem seguidos para as pesquisas futuras, né? Então, essa contribuição é muito valiosa. Queria agradecer aos meus colegas do Observatório de Bancos Comunitários e Moedas Sociais, que é o Henrique, o Anderson, o Luiz Arthur, por toda essa parceria que a gente vem construindo, né? Desde o ano passado, cada vez mais forte, e que isso aqui é uma materialidade, né, dessa parceria que a gente vem construindo, uma das materialidades que a gente já fez, né, tem outras, né, mas essa é uma das, e muito importante, e eu me sinto muito, muito feliz e muito honrada por poder, junto com o Fábio, ter propiciado, né, um espaço para isso dentro da Universidade de São Paulo, que, sem dúvida, é a minha casa, né, e a ela eu devo muito. Então, acho que sem mais delongas, né, o agradecimento, e acho que a frase que eu queria deixar realmente é razão e emoção, né, do Milton Santos. Para mim é isso, né, o que eu estudo é isso, razão e emoção. Então, eu passo a palavra para o Fábio, meu orientador, que acolheu, né, essa proposta, e sem, assim, né, muitas perguntas, ele aceitou e falou, vamos embora, Carol, né, e obrigado por essa parceria aí, que eu nem sei quantos anos duram, talvez uns 10. Passo a palavra para o Fábio. Obrigado, Carolina. Eu também, enfim, já foi dito muita coisa, eu agradeço, sobretudo aos 4
vocês 4 que organizaram, né? Carolina, o Henrique, o Anderson e o Luiz Arthur. Eu assisti 2 dias inteiros em função de agenda, não pude assistir tudo. Foi sensacional, pessoal. Foi sensacional. Desde o primeiro dia em que os nossos colegas da Rede Brasileira de Bancos Comunitários também muito generosamente aceitaram o convite, aquilo ali para mim já foi o grande início que prenunciava isso que veio a ocorrer nos outros dias, incluindo hoje. Agradeço muito a vocês 4. Eu fico feliz também de nós aqui no Departamento de Geografia e na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo podermos ter abrigado esse curso de extensão. Para não falar em outras coisas, só vou dar um dado de um pouco de reminiscência, mas sobre um autor central para nós todos, que é o professor Paul Singer. O professor Paul Singer fez o doutorado na FEPELESH com o Florestan Fernandes, eu acho que no final da década de 50, ou começo da década de 60, então tem também o fato de ter ocorrido na FEPELESH, na Faculdade de Filosofia, não sei, acho que não é um detalhe isso, não. Acho que é, no mínimo, simbolicamente importante lembrar o professor Paul Singer aqui, para não falar de vários outros autores que nos inspiram, né, como o professor Milton Santos, para quem é da geografia, foi mais recentemente professor na FEPELESH, mas, enfim, é uma alegria, e é uma alegria ter abrigado na FEPELESH, também por motivos óbvios, pessoal. A importância dos bancos comunitários, a relevância social, o potencial de, tem uma palavrinha um pouco na moda, de disrupção, o potencial de a gente conseguir, aos poucos, irmos instalando novas racionalidades, uma coisa tão árida e tão hegemônica que são as finanças, né, esse grande mercado financeiro. Eu acho que só isso, só essa possibilidade da gente ajudar a formatar outras maneiras de se lidar com as finanças, que isso ficou comprovado em todos os dias. É possível, envolve movimentos sociais, tem uma lógica de baixo para cima que é fantástica, que é o que nós buscamos para, enfim, modestamente, mas com vigor, imprimir nos nossos estudos, nessa lógica contrarracional, alternativa, antissistêmica, como a gente for chamar. Então, esse é um aspecto central, e o outro, a interdisciplinaridade, acho que ficou claro aqui também. Todas as áreas de conhecimento, como é um fenômeno complexo, cada uma das áreas de conhecimento tem uma contribuição central para dar. Então, foi uma alegria participar, enfim, espero que vocês se animem a fazer outros, estaremos à disposição para ajudar no que for preciso, e sigamos, porque, enfim, há muita coisa para ser feita, e ficou provado aqui com esse curso que os caminhos já tem uma base sólida para a gente trilhar. Então, obrigado novamente, nós é que agradecemos, na verdade, acho que eu não vou exagerar, a Carol vai concordar comigo, agradecemos a vocês, o grupo que organizou esse curso, por terem nos incluído, e estaremos à disposição sempre. Parabéns, e parabéns pela beleza que foi esse curso. Obrigado, professor Fábio. Obrigado a todos. Também queria agradecer ao nosso diretor de TI, Pedro, que sem ele, né, os e-mails não teriam chegado, as pastas não teriam sido feitas, então ele foi muito importante para todo esse processo acontecer, essa organização. Cadê Pedro? Não sei. E, assim, quero deixar registrado aqui, assim, ele está sendo super importante para essa dinâmica, então eu estou dando o título para ele de diretor de TI já, tá bom? Então, pessoal, obrigado. E temos também, Carol, desculpa, a nossa diretora de comunicação. A gente também tem a nossa diretora de comunicação, né? Cadê? Ela estava aqui agora há pouco. A Lídia, que está movimentando o nosso Instagram, né? Então, sigam lá nas redes sociais, façam perguntas por lá. Vocês fizeram um grupo no WhatsApp, né? Eu entrei, não vou prometer que eu respondo rápido, porque eu estou escrevendo a tese, mas estou lá. Já coloquei o título de primeira turma, porque teremos várias outras, né? Incluindo essa da UFRJ, que o Luiz Arthur brilhantemente conseguiu
institucionalizar, né? Então, pode contar, né, professor, com a parceria aí de nós, da USP, em relação a esse curso aí da graduação que a gente vai dar, tá bom? Então, obrigado de novo a todo mundo. Se cuidem uns dos outros, né, que nesses momentos é importante, e lembrem-se que existem pessoas que querem construir um mundo novo. Acho que nós estamos aqui por um propósito, que é esse, né? Carol, mais solidário. O Marcos tem um recado. Eu só queria aproveitar para a campanha de solidariedade que está fazendo, tá? Nossa campanha aqui é Quem Tem Fome Tem Pressa, até vencer a fome. Aí eu coloquei o link do Instagram do banco, tem todas as informações. A gente está em campanhas de solidariedade desde fevereiro de 2020, né? E é importante lembrar que a gente conta nós por nós. Vocês também fazem parte da comunicação. Obrigado. Desculpa incomodar. Obrigada. Professor, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer novamente. Tá ótimo. Então, a gente vai encerrando, pessoal. Não deixem de mandar as atividades para a gente poder dar os certificados para vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Parabéns, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Foi ótimo, inspirador, emocionante. Obrigada. Até logo. Tamo junto. Obrigada. Tchau. Um abraço. Obrigado.